Fala pessoal, eu sou Augusto Silva, sou engenheiro civil, proprietário do grupo Up Engenharia. Hoje eu vou falar aí sobre um dos temas que é um dos mais pedidos, né, e também o que mais gera dúvidas, né, na regularização de imóveis, que é o processo de uso capião. De forma direta, aí, o uso capião é um processo que serve para você regularizar a propriedade do imóvel, ou seja, existe uma diferença entre posse e propriedade. Juridicamente, só é proprietário de um imóvel quem possui a matrícula em seu nome, ou seja, o registro ali em cartório de que aquela propriedade de fato lhe pertence. Caso você não possua esse registro em seu nome, você é apenas um possuidor desse imóvel, ou seja, você reside, usufrui desse imóvel, mas de fato não tem esse registro, essa documentação. E um dos principais pontos, além da segurança aí da sua família, o imóveis que possui documentação averbada, né, o registro formal ali da propriedade, imóveis que possuem esse registro valem de 20 a 40% a mais de valor de mercado. Então, no exemplo simples, se você tem um imóvel que está irregular, né, ou seja, não possui a documentação no seu nome, e esse imóvel valeria hoje no mercado, um exemplo, R$ 200.000, a partir do momento que você tiver a matrícula, a documentação no seu nome, esse imóvel passa a valer de 240 a R$ 280.000, ou seja, de 40 a R$ 80.000 de valorização no seu imóvel. De forma mais direta, como que funciona? Existem algumas classes aí de processo, né? Existe o processo judicial, o processo extrajudicial. O tempo inicial de residência no imóvel para que você tenha acesso ao primeiro tipo de processo é de pelo menos 5 anos. E o processo consiste em um trabalho conjunto entre advogado e engenheiro, né? O engenheiro, nesse caso, ele entra mais como um papel complementar, né? A principal atividade é desenvolvida pelo advogado, que vai fazer o levantamento, a análise do seu caso, né, de forma individual, para verificar qual que é a melhor alternativa de entrada com esse processo, a solicitação de documentos, dados e informações suas, tempo de residência, o nome dos vizinhos, dos confrontantes, né? Então, o advogado ele vai fazer o papel ali de análise detalhada de caso a caso, e o engenheiro ele entra mais na questão de análise técnica, né? Que ele vai fazer ali o levantamento do imóvel, fazer uma planta básica, né? Memorial descritivo, fazer a medição detalhada, registrar como que está as benfeitorias, né? Ou seja, a construção. Vai fazer um projeto do imóvel e um memorial descritivo contendo ali todas as informações detalhadas referente àquela propriedade, né? Então, o engenheiro entra mais numa parte adicional do processo, né? Que seria esse levantamento técnico, né? Hoje a Up Engenharia, a gente faz regularização de imóveis nos processos de uso capião, tanto na Baixada Santista, né, litoral de São Paulo, quanto São Paulo capital. E já passando de forma mais clara, o histórico que a gente tem observado nos últimos anos é de que os processos na via judicial eles são um pouco mais demorados, né, em média aí de 3, 4, 5 anos, para o processo rolar do começo ao fim, mas esse é um tempo médio dos processos que a gente tem acompanhado. Ou seja, na via judicial ele demora um pouquinho mesmo para acontecer, mas acontece. Normalmente é muito difícil nós observarmos algum processo que teve algum tipo de problema, ao menos que tenha algum vizinho ou algum confrontante que conteste a propriedade do imóvel ou reivindique também no decorrer do processo a propriedade do imóvel. Isso é muito difícil de acontecer, então a causa principal mesmo é que realmente é um processo que demora um pouquinho, mas que vale a pena aí em relação aos benefícios gerados após a validação dessa documentação, né? Passando na parte de valores, né? O que a gente tem observado aqui nos últimos 2 anos, principalmente, é que o valor dos advogados cobrados nos processos que a gente acompanha tem variado. Aqui na Baixada Santista fica em média de 5, 6, 7 mil reais. E em São Paulo capital a gente observa que também o valor ele é um pouco mais alto, fica na média de uns 10 mil reais. Então, o valor de honorários, o que a gente observou nos processos que a gente acompanha, é que o valor varia entre 5 até 12, né? Mas fica nessa média aí de 7, 8 mil reais. A parte do engenheiro, a parte técnica, né? Que é o memorial descritivo, a planta do imóvel, a visita no imóvel, ele gira em valor médio aí de 2 mil. Em média, o custo de um processo gira em torno de tanto advogado quanto a parte do engenheiro, custo médio aí já é em torno de uns 10 mil reais. Que é um valor significativo, né, para a maioria dos brasileiros. É bastante dinheiro, mas quando a gente olha pela ótica, observa pela ótica da valorização do imóvel e da segurança jurídica que o proprietário vai ter desse imóvel, tanto ele quanto o respaldo para a família, o benefício é infinitamente melhor. E aí é que se distingue, né, a diferença entre custo e investimento, né? A gente, de forma simplificada, custo é tudo aquilo que não dá retorno, e investimento é tudo aquilo que volta com um fator a mais, né? Ou seja, tem um retorno. No imóvel a gente observa isso também, né? No processo de uso capião, você gasta em média ali 10 mil reais ali com o processo e o seu imóvel valorizar 20% a 40% e depois de um determinado período de tempo já se torna um investimento, né? E além dessa questão de valor de mercado, de valorização, da segurança, você tem alguns outros benefícios após regularizar essa propriedade, né? Até mesmo como
garantia da propriedade para créditos de investimentos, empréstimos ou outros financiamentos. Então, até mesmo como patrimônio da sua família, dos seus filhos, fica resguardado ali em caso de herança mais à frente, né? A propriedade já constar no seu nome e transmite também essa segurança para a sua família. Então é basicamente isso, pessoal. O processo ele leva em torno aí de... O processo judicial ele demora em torno de 5 anos, em média. Varia nessa faixa aí de 5 a 12 mil os honorários, né? A parte de honorários, realmente, esses valores que eu estou citando, ele é valores de advogados que atuaram já com a gente aqui, diretamente com o cliente, né? É óbvio que o valor varia de profissional para profissional, mas em base a isso. E é isso, pessoal. Espero ter dado um norte aí para vocês aí de forma mais simplificada, mais direta, referente ao processo. O passo a passo do processo consiste em você fazer uma consulta com um advogado, para ele avaliar o seu caso. Cada caso tem particularidades e peculiaridades que podem demandar maior trabalho aí por parte dos advogados, né? Então ele analisa caso a caso e ele vai aí identificar qual é a melhor estratégia e forma de atuação para a sua situação específica. A gente tem alguns advogados que são parceiros nossos, né, de trabalho. Então, caso você tenha alguma reivindicação, queira alguma consultoria, tenha dúvidas a ser tiradas tanto da parte do direito quanto na parte técnica da engenharia, a gente fica à disposição. Você pode mandar uma mensagem direto ou comentário direto no vídeo do YouTube, ou entrar em contato aí pelo nosso WhatsApp, Instagram, que eu vou deixar abaixo também. E entre em contato aí, a gente vai ser um prazer atender você e tirar suas dúvidas.